Usa o teu filho nas tuas mãos, com grande graça, com grande força, com toda a sabedoria divina que o Senhor já deu, Pai. Que nós possamos receber a tua palavra, para a tua honra, para a tua glória, Pai. Abre nossos corações. Nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão sobre os seus pés, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Enquanto você localiza, eu louvo a Deus por este privilégio de poder compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor desta casa, pastor Isaías, que nos concede esse privilégio de poder estar aqui com os irmãos. Aos demais obreiros, que Deus continue vos abençoando poderosamente. A minha esposa, que está comigo, meu sogro também, nessa noite. Eu falei para o pastor que ele me deu água e disse, já para refrigerar. Eu falei, mas com a tremedeira nas pernas que eu tô, vou precisar de força também. Faz tempo que eu não ministro, irmãos. Desde que a gente veio embora, a gente está recente aqui na cidade. A gente morava em Ponta Grossa e estamos aqui há pouco tempo. E o Senhor tem sido bom. Tem horas que a gente não entende, né, que Deus faz, mas chegou um momento na nossa vida que Ele disse, sai, vai. E eu sempre falo para minha esposa, é melhor a gente dar ouvidos à voz de Deus, estar no centro da sua vontade, por mais que a gente não entenda, mas melhor é estar no centro da vontade de Deus, porque aí todas as coisas fazem sentido. Às vezes a gente não entende na hora, mas às vezes a gente precisa atravessar o mar, ir até Gadara, porque lá Jesus precisa libertar apenas uma pessoa. Então nós pedimos a Deus e pedimos aos irmãos, orem pela nossa vida. Tenho por certo que Deus tem algo para nós nessa cidade e eu creio que o nome dele vai ser glorificado. Amém? Feliz também por conhecer uma igreja abençoada, bonita, que vai morar no céu. Vou falar de novo. Feliz em conhecer uma igreja linda, abençoada, que vai morar no céu. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não sou de falar muito não, apesar da minha esposa falar que eu falo bastante, mas vamos louvar ao Senhor e vamos meditar um pouco na sua palavra, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, amém? Diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de se encontrassem alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegou perto de Damasco, subitamente ou de repente, o cercou um resplendor de luz dos céus, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Assente-se por bondade. Meus irmãos, nós estamos diante de um episódio ou de uma passagem extremamente conhecida de todos nós. Acredito que grande maioria, grande parte que está aqui nessa noite já ouviu falar acerca deste personagem, Saulo, também chamado Paulo. A passagem que
nós vemos, trata-se o momento da conversão deste homem. E quão maravilhoso é a gente se deparar com um momento ou com uma cena de conversão, de alguém que está rasgando o seu coração e se entregando de uma vez por todas ao Senhor. Isso é lindo, isso é maravilhoso. A cena que nós acabamos de ler é exatamente isso que está acontecendo. Um homem que está se rendendo de uma vez por todas a este Jesus que outrora ele estava perseguindo. Se nós puxarmos um pouco lá atrás, o momento em que nós aceitamos a Jesus, em que nós nos encontramos com a pessoa de Jesus, aceitamos a sua palavra, decidimos firmemente que a partir daquele momento, a partir daquele dia, nós viveríamos para servir a Ele, adorar ao nome dEle, reconhecendo Ele como único e Salvador das nossas vidas. A gente se alegra, a gente traz à memória, e é impossível, não sei você, mas eu me alegro, e sempre peço a Deus, não me deixa esquecer da onde o Senhor me tirou. Não me deixa, Pai, porque para lá eu não quero voltar. Este homem aparece em cena no texto que nós lemos, respirando ameaças e morte. Este homem aparece em cena perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja, porque no contexto desta perseguição, nós vemos uma igreja após a ascensão de Cristo, descobrindo a sua missão, entendendo o seu propósito, e à medida que vai descobrindo a sua missão, entendendo o seu propósito, o seu porquê, começa de uma maneira extraordinária expandir este evangelho, pregar acerca de Jesus, e diz a Bíblia que por onde eles iam passando, as pessoas iam aceitando a esta mensagem, e os que recebiam a palavra pregada, eles colocavam as mãos e eram curados, eram batizados, cheios do Espírito Santo de Deus. Neste contexto em que a igreja está avançando, em que a igreja está crescendo, uma perseguição se levanta. Mas antes de nós entrarmos um pouco mais a fundo nessa conversão de Paulo, entenda comigo o poder que há neste evangelho, nesta palavra que está sendo pregada. Volte comigo um pouquinho só na história, aonde Jesus aparece em cena e começa a pregar e a ensinar nas cidades aonde ele vai passando. Ninguém, absolutamente ninguém, prega e ensina como Jesus. Ninguém tem autoridade tamanha nas palavras liberadas como Jesus. A Bíblia vai nos mostrar, Marcos vai relatar isso com tamanha eficácia, falando acerca das palavras e dos milagres que Jesus está fazendo. Uma teologia até então que ninguém havia pregado. Jesus chegava nos locais, Jesus chegava nas sinagogas, e as pessoas se admiravam das palavras que ele estava pregando, se admiravam dos ensinos que ele estava proferindo, tanto que eles olhavam uns para os outros, e atônitos diziam uns aos outros: quem é este que com tamanha autoridade ensina essas palavras, fala com tanta autoridade? Uma teologia que até então eles não tinham visto, em que Jesus apenas pelo poder da sua palavra ordenava e as coisas aconteciam. Quer ser curado? Assim seja. Demônios eram expulsos pelo poder da sua palavra. Se levantavam nas sinagogas e queriam fazer alvoroço, ele dizia: cala-te e sai dele, pelo poder da sua palavra. Há poder na palavra de Jesus, há poder nos seus ensinamentos, há poder nas suas pregações.
Marcos vai relatar, no capítulo de número 1 ao capítulo de número 3, os ensinos dele. Do capítulo de número 1, Jesus está pregando e ensinando até o capítulo de número 3. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 3 de Marcos, Jesus está curando, fazendo grandes coisas, fazendo sinais, fazendo maravilhas, expulsando demônios, libertando pessoas, tirando as pessoas de uma escuridão, de uma treva tamanha pelo poder da sua palavra. Não demora muito, ainda no capítulo de número 3, no capítulo de número 4 de Marcos, ele vai relatar que agora uma multidão está em volta de Jesus. Uma multidão começa a seguir Jesus, mas pasme, não é por causa das suas palavras, não é apenas por causa dos seus ensinamentos, porque a Bíblia vai nos mostrar que por causa dos sinais e maravilhas que Jesus estava fazendo, por causa dos milagres, uma multidão ficava em volta e se lançava em cima dele com a esperança de apenas um toque nele, a fim de terem as suas expectativas supridas, de ter um milagre da parte de Jesus. Quando eu paro para pensar acerca desta multidão se lançando sobre Jesus, nós paramos para pensar e vemos a cena da multiplicação de pães e peixes. A Bíblia vai dizer que eram aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se acrescentarmos uma mulher e uma criança para cada um desses homens, nós temos aproximadamente 15.000 pessoas em volta de Jesus, se lançando sobre ele por causa dos milagres que ele estava fazendo, por causa dos sinais que eles estavam fazendo. E isso, irmãos, é terrível, porque Jesus tinha uma certa dificuldade por causa dessa multidão de sair e se locomover de um lugar a outro. E vendo essa dificuldade, ele agora olha para os discípulos e fala para eles: deixem um barquinho pronto, deixem um barquinho preparado para que quando eu sair do meio da multidão, a gente entre naquele barco e atravesse para outro local, vá para outro lugar. Só que eu vejo aqui algo interessante, que quando a multidão está se lançando sobre Jesus, na esperança, na expectativa de terem as suas necessidades supridas, os seus desejos supridos, Jesus saía do meio da multidão. Não é que Jesus não queria curar, não é que Jesus não queria fazer milagres, não é que Jesus não queria operar sinais, não é que Jesus não queria demonstrar o seu poder, não, é que o principal objetivo de Jesus não é atender às nossas expectativas, mas sim aquilo que a gente precisa, e a gente precisa de palavra de salvação, palavra de Jesus, a fim de nos direcionar a ter uma vida de intimidade, salvação, comunhão com Ele. Eu sei que muitas vezes a gente vem para o culto cheios de expectativas, cheio de esperanças, que Jesus vai fazer milagres, Jesus vai operar um sinal, Jesus vai fazer algo extraordinário, alguém vai se levantar, vai colocar a mão sobre mim, vai me entregar uma profecia, algo extraordinário vai acontecer. Só que Jesus não está comprometido com as nossas expectativas, Ele está comprometido com aquilo que a gente precisa, e a gente precisa de palavra. Não estou descredibilizando, não. Milagres. Eu creio em um Deus que faz milagre. Eu creio em um Deus que opera sinais e maravilhas. Eu creio em um Deus que manifesta o seu poder de forma extraordinária. Sabe por que eu creio nisso? Porque a sua palavra diz, e a sua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes. Ela também diz que os discípulos pregavam sobre cura, e Jesus curava. Eles pregavam sobre cheio do Espírito Santo, e Jesus enchia do Espírito Santo. O que me prova mais uma vez que o que a gente precisa é de palavra, porque esta palavra vai nos encher, esta palavra vai avivar, esta palavra vai curar, esta palavra vai libertar as nossas vidas. Há poder na sua palavra, tanto que após a ascensão de Jesus,
a descida do Espírito Santo. Pedro não se levanta e sai correndo, colocando a mão sobre as pessoas, não. Pedro se levanta e começa a pregar a palavra. Isto que vocês estão vendo é o que fora profetizado pelo profeta Joel, palavra. A palavra viva, diz a Bíblia que por causa desta palavra que ele pregou, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus naquele dia. Palavra de Deus salva, palavra de Deus edifica, palavra de Deus liberta. Há poder na sua palavra, há poder na palavra de Jesus. Jesus está ensinando, Jesus está pregando a sua palavra, Jesus está mostrando às pessoas, aos locais que ele está passando, que ele prioriza a sua palavra. Mas o grande problema é que a multidão à volta quer milagre. A multidão que está em volta de Jesus, o ajuntamento de pessoas que vêm de encontro a Jesus, vem por causa dos sinais. E isso é muito sério, porque quando eu olho para isso e vejo essa multidão, quando a gente fala de palavra e comunhão, oração, intimidade, este número de aproximadamente 15.000 cai para 1. Isso é terrível, é um perigo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que, se tratando de intimidade com Deus, um discípulo chega para Jesus e diz: mestre, ensina-nos a orar. De 15.000 pessoas, um discípulo pede para ele: Senhor, me ensina a orar. Eu quero ter mais comunhão, eu quero ter mais intimidade, eu quero conhecer mais de Ti, e não só aquilo que o Senhor faz. Eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero o abençoador e não apenas a bênção. Eu quero o Deus que faz milagres e não apenas o milagre. Eu quero o Salvador. Eu quero o meu Senhor. Eu quero intimidade. Mas o grande problema, a grande maioria quer milagre. Mas eu louvo a Deus que aqui nessa igreja não tem apenas multidão. Tem discípulos que querem conhecer a Ele cada vez mais, na beleza da sua santidade, e prioriza a sua palavra. Tem gente aqui que prioriza a palavra e ama Ele mais do que as coisas que Ele pode fazer. Aleluia. Há poder na sua palavra. Ainda falando desta palavra que está sendo pregada, quando olhamos ainda para a Bíblia Sagrada, Salmo de número 119, que a gente gosta bastante, os 6 primeiros versos vai falar acerca de estatutos, juízos, mandamentos, caminhos. Somente no verso 7 é que o salmista vai dizer: louvar-te-ei quando tiver compreendido, entendido os teus justos juízos. Palavra. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu não vou te louvar de qualquer jeito. Eu vou te louvar entendendo quem o Senhor é de verdade. Meu Senhor e meu Salvador. Eu não vou te louvar apenas da boca para fora, eu vou rasgar o coração entendendo que o Senhor é o Senhor dos senhores, e vou louvar ao teu santo e majestoso nome, porque eu te amo e amo a tua palavra. Jesus está ensinando, Jesus está pregando, Jesus está operando sinais e maravilhas. Sim, mas deixando claro, mostrando ao povo, a prioridade é a palavra, a prioridade é o ensino, é compromisso com esta palavra. O pastor falou aqui, quando estava orando pelas crianças, que o mundo
A sociedade está vindo de lá para cá com ideologias, tentando deturpar a mente das nossas crianças, entrando dentro das escolas, tentando enfiar a goela abaixo as coisas deste mundo como normalidade. Mas quem prioriza a palavra não negocia com isso. Nós temos princípios e valores inegociáveis, não tem conversa. Errado é errado, pecado é pecado. Ideologias que estão sendo criadas para deturpar a nossa juventude, as nossas crianças, nós não podemos aceitar, porque nós priorizamos a palavra. Aleluia. Esta palavra está sendo pregada. Esta palavra está sendo expandida. Pessoas estão se ajuntando próximo de Jesus. Mas Marcos vai relatar um problema, e aqui eu vejo uma grande dificuldade da minha geração. E eu falo minha geração porque eu me incluo também nela. Também me incluo. É uma dificuldade que a gente está tendo muito grande. Marcos vai relatar que em um dos casos em que Jesus precisa sair da multidão, lembra que eu disse do barquinho? Ele sai do meio da multidão e entra no barco. E quando ele entra no barco, ele olha para os discípulos e diz: passemos para a outra banda. Só que a multidão está tão eufórica ali, que os discípulos têm uma certa dificuldade de sair do meio da multidão. Os discípulos estão com seus olhos voltados para a multidão. Aí Jesus sai, entra no barco e grita para eles: ei, passemos para o outro lado. E essa tem sido a dificuldade da minha geração. Porque aqui eu vejo um chamado de Jesus: sai do meio da multidão. Vamos para o outro lado. O grande problema é que, na maioria das vezes, a gente não quer sair do meio da multidão. Porque a multidão gera status. A multidão tem curtida. A multidão tem aplausos. A multidão tem o nosso ego elevado. Aí Jesus sai do meio da multidão, chama os discípulos: vem, vamos para o outro lado. Sai do meio da multidão, para de se preocupar em atender às expectativas dos outros, olha para mim, vamos passar para o outro lado. Mas o que tem de tão importante do outro lado? Alguém que já está desprendido de qualquer expectativa, já perdeu casa, já perdeu família, até a sua identidade perdeu, está sendo chamado de legião. Vem, passemos para o outro lado. Existe alguém que precisa que você chegue com Jesus para liberar apenas uma palavra. Só que a gente não quer sair do meio da multidão. Aí Jesus chama os discípulos. Há um chamado para a nossa vida: sai da multidão, vai para o outro lado. E essa expressão que ele usa, deixando a multidão, entraram no barco e partiram para o outro lado. Essa expressão, se não me falha a memória, é uma junção de duas palavras do grego, ato e eime, que significa inversão e seguir adiante, ir à frente. O que Jesus está dizendo é: para passar para o outro lado, que tem alguém precisando, é necessário uma inversão e ir adiante. Neste caso, a inversão é: tira os olhos da multidão, olha para Jesus no barco e segue adiante. Há um chamado de Deus para mim e para a tua vida. E nessa noite Ele nos reuniu aqui para dizer ao nosso coração: tira os olhos da multidão, olha para mim,
Tem alguém que precisa que você chegue com Jesus e a sua palavra. A sua palavra está sendo pregada, a sua palavra está sendo ensinada. Os discípulos, após a ascensão de Jesus, entendem o poder que há na sua palavra. Até então eles não tinham compreendido. Eles ouviam acerca dessa palavra e não entendiam. Após a sua ascensão, Lucas 24, 45, se eu não estou enganado, a Bíblia vai dizer que então Jesus abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras e pregassem acerca de Jesus. Agora, com o entendimento aberto, a palavra priorizada nas suas vidas, os discípulos começam a pregar a palavra em Jerusalém, na Judeia, Samaria, os confins da terra, cheios do Espírito Santo de Deus, e por onde eles vão passando, eu já mencionei, aqueles que recebiam a palavra eram cheios do Espírito Santo, vidas eram transformadas, a igreja crescia e prosperava pelo poder da palavra. Neste contexto, seria muita ignorância da minha parte e irresponsabilidade não dizer isso. Durante este crescimento, priorizando a palavra, dando ouvidos a este chamado, tirando os olhos da multidão, seguindo em frente, neste contexto em que a igreja está crescendo, priorizando a palavra, uma oposição se levanta. E pasme, como eu disse, seria irresponsabilidade da minha parte não dizer isso a você. Toda vez que você se propor a fazer a vontade dEle, priorizar a palavra dEle, ter intimidade real e verdadeira com Ele, se entregar de uma vez por todas a Ele, oposições virão, lutas virão, dificuldades virão, mas se você estiver firmado na rocha, na palavra, pode vir o que vier, o nome dele será glorificado na tua vida e através da tua vida. Os discípulos começam a pregar, a oposição se levanta, e neste contexto de oposição que se levanta, o personagem que nós lemos, Saulo, também chamado Paulo, respirando ameaças e morte, começa a perseguir esses cristãos que estão priorizando a palavra. E quando eu digo priorizando a palavra, contextualize aí, eu não preciso entrar no assunto, mas contextualize o que a igreja nos últimos dias está vivendo. O mundo vindo de lá para cá, tentando bagunçar os nossos princípios e valores, perseguição contra os cristãos. Toda vez que você se propor a fazer a vontade dele com afinco, a oposição virá. Paulo, respirando ameaças e morte, surge neste cenário, neste contexto, e diz a Bíblia que por onde ele passava, ele adentrava dentro das casas, dentro das sinagogas, pegava os cristãos e arrastava para fora, e psicologicamente e fisicamente torturava essas pessoas, dizendo: negue esse Jesus, pare de pregar esta palavra, renuncie a este chamado que ele fez a você, pare e desista ou você vai morrer, a tua história não faz nenhum sentido, você não nasceu para isso, você não serve para isso. Este homem, o reverendo Hernandes Dias Lopes, em um dos seus livros, vai dizer que essa expressão, respirando ameaças e mortes, é como de uma fera que vai atrás da sua presa e quer espedaçá-la. Este é Paulo. Essas são as atitudes que ele está tendo com pessoas que tiraram o foco da multidão e estão seguindo em frente, priorizando a palavra. Mas um dia,
em que ele pega cartas para Damasco a ir atrás destes cristãos. Diz a Bíblia que subitamente, de repente, um resplendor de luz dos céus veio de encontro à vida deste homem e diz: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, eu sou o Verbo, eu sou a própria palavra. A palavra veio de encontro à vida de Saulo e mudou por completo a sua história. Ele nem titubeou 2 vezes. Quando ele teve um encontro real e verdadeiro, ele se dobra e diz: Senhor, o que queres que eu te faça? É isso que acontece na nossa vida quando nós temos um encontro real e verdadeiro com a palavra de Deus. Mas sabe qual é o problema? Hernandes Dias Lopes também, em um dos seus livros, ele vai dizer que o problema da humanidade, o problema do homem, não é a falta de conhecimento da palavra, não é a falta de conhecimento da existência de um Deus soberano, mas a resistência a essa palavra. E Paulo imediatamente entendeu e se rende diante dele, dizendo: Senhor, o que queres que eu te faça? Ele entende tanto isso, que em Romanos ele vai escrever dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo vivo, santo e agradável. Ele está dizendo nessa expressão: rogo-vos, pelo amor de Deus, se entregue de uma vez por todas a esta palavra, a este Jesus, a este chamado, e viva não apenas parte, mas a plenitude de tudo que Ele tem para a tua vida e através da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra veio de encontro à vida deste homem. Ele se rende, ele se dobra, ele se entrega. Agora, este homem, que é catalogado na Bíblia até aqui como alguém que persegue os cristãos, passa a ser um homem perseguido. Este homem que pegava cartas para perseguir as igrejas, agora escreve cartas para abençoar as igrejas. Este homem que perseguia os cristãos para pararem de pregar a palavra, agora por onde passa estabelece igrejas, se posiciona diante de filósofos e começa a debater com eles e mostrar que só existe um Senhor e Salvador, Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Se torna o maior missionário, plantador de igrejas. Agora, para a gente encerrar, meu tempo já está indo. Sabe por que Paulo se torna um homem desta magnitude? Sabe por que ele vive tudo isso? Sabe por que ele é um dos maiores missionários que a Bíblia relata? Porque Paulo usa uma coisa que muitas vezes a gente ignora, chamado decisão. Paulo decidiu se entregar, como ele mesmo relata: rogo-vos, se entregue, viva tudo aquilo que eu tenho para você. Antes de fazer isso, olha o que estava acontecendo com ele. Quando Jesus vem de encontro a ele e diz: Saulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. No nosso linguajar popular, é um ditado nosso que diz assim: você está dando murro em ponta de faca.
você está se machucando, você está se ferindo. Você lembra que eu disse lá atrás, que a multidão estava em volta de Jesus por causa dos sinais? Marcos, no capítulo número 3, se eu não estou enganado, ele vai dizer que o povo vinha da Judéia, o povo vinha de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão. Passaram por vários lugares na esperança, na expectativa de que Jesus fizesse algo extraordinário nas suas vidas. E isso é um contraste com a nossa vida. Se nós pararmos para pensar, a gente passou, ou talvez você chegou aqui nessa noite e passa por tantos lugares que não atendem às suas expectativas de forma nenhuma. Você já passou pela bebedeira, balada, drogas, remédio, e nenhuma delas atendeu, supriu a sua necessidade da alma. Somente a palavra dele, a presença dele é capaz de te trazer alívio, vida eterna, vida com abundância. Rogo-vos, pois, se entregue de uma vez por todas. Para de dar murro em ponta de faca. Decida. E quando eu falo de decisão, tem um personagem que a gente vê que decide também. Filho pródigo. História extremamente conhecida de todos nós. A Bíblia diz que ele sai e dissolutamente gasta toda a sua riqueza. Você sabe o que é dissolutamente? Por onde passa, deixa parte daquilo que recebeu. Vou contextualizar. Passa na balada, deixa tudo, fica vazio. Passa na droga, deixa tudo e está vazio. Passa por amigos, se entrega a tudo, abre o coração e acaba sozinho, vazio. Aí sabe o que acontece com o filho pródigo? Perde tudo. E diz o texto então, caindo em si, decisão, vou voltar, porque na casa do meu pai eu tenho proteção, eu tenho segurança, eu tenho a minha família, eu tenho o abraço do meu pai, eu tenho o cuidado do meu pai. Aí Jesus te traz hoje aqui nessa noite para esta palavra vir de encontro ao teu coração e dizer: decida de uma vez por todas. Se coloque de pé. Com a permissão dos pastores, obreiros que estão aqui, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar com você. Se em algum momento esta palavra ministrou ao seu coração e você quer orar, quer receber uma oração rapidamente, para mim ser ético no meu tempo, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos estar orando. Vem. Se essa palavra foi de encontro ao teu coração, se você ouviu Deus falar nessa noite, vem. Deixa Ele mudar a tua vida. Deixa Ele mudar a tua história. Meu segundo convite é para você que ainda não é evangélico, não é crente, não aceitou a Jesus, não decidiu entregar-se de uma vez por todas a este Jesus, mas nessa noite quer tomar essa decisão e dizer: Senhor, a partir de hoje muda a minha vida, muda a minha história, faz algo novo em mim, através de mim. Faz um sinal com a sua mão, vem aqui à frente, eu quero conhecer você, eu quero orar com você. Não precisa ficar com vergonha, nós estamos na casa do Pai, nós estamos em família. Eu quero orar pela tua vida. Eu entendo as dores, eu entendo as frustrações, eu entendo as decepções. Este que vos fala andava neste mundo bêbado, drogado, com uma dor de solidão na alma, complexos de inferioridade, consequências de palavras que lançaram sobre mim na minha infância.
Talvez você chegou hoje aqui com esta dor, mas pelo poder da palavra dele e da presença dele que está aqui nessa noite, ele tem vida para você, vida com abundância. Você quer tomar essa decisão nessa noite? Vem, faz um sinal com a tua mão. Eu quero conhecer você, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Tem alguém? Existe alguém que quer entregar a sua vida? Eu não vou insistir muito, eu não sou desse tipo. Se essa palavra não te convenceu, não sou eu no meu apelo, na minha emoção que vai te convencer, mas ela vai ficar aí, batendo na porta do teu coração, dizendo: deixa eu entrar, deixa eu mudar a tua história. Eu vou perguntar mais uma vez e vou orar. Existe alguém que quer entregar a sua vida a Cristo? Existe alguém? Não há ninguém. Feche seus olhos. Pai, eu te louvo, Senhor. A minha responsabilidade termina aqui, Senhor. Há poder na tua palavra que nos confronta, que nos consola, que penetra, Senhor, na divisão da alma e do espírito, aonde eu não vejo, mas o Senhor vê. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, preenche, ó Espírito Santo de Deus, todo este vazio, toda esta angústia, toda essa tristeza, arranca do peito agora e adentra, Senhor, com a tua palavra, Senhor, e muda a história, muda famílias, muda, Senhor, circunstâncias, ó Pai eterno, que tentam acabar com histórias lindas que o Senhor tem para escrever. Usa, levanta cada vez mais servos e servas tuas, cheios do Espírito Santo, que priorizam a tua palavra, a atravessar do outro lado, apresentar a ti, a um amigo, a um familiar, a alguém do trabalho, Senhor, que precisa da tua palavra, que precisa de um abraço, que precisa de alguém com compromisso, que precisa de alguém que está disposto a carregar esta presença, a fim de que alguém conheça que só o Senhor Jesus cura, salva, liberta. Pai, continua guiando as nossas vidas, continua direcionando-nos, ó Pai, para que nós vivamos não apenas parte, mas a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Guia-nos, fortalece, nos segura, nos protege-nos, para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que estejamos sempre no centro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim eu oro, Senhor, e desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e tudo quanto o Senhor ainda irá fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.